Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre manutenção de poder. A essência dessa provocação será essa tentativa da equipe do Lula de ter um acordo aí com os Estados Unidos, e a provocação inteira vai ser baseada nessa novela cômica que foi o primeiro encontro do chanceler brasileiro com o Marco Rubio. E mais cômica ainda foi o jeito que a mídia se comportou diante de um fracasso total, alegando que começou a relação essa que começou na ONU, depois ela começou de novo na ligação do Lula com o Trump e agora recomeçou nesse encontro com o Marco Rubio. O PT é uma virgem a ser conquistada, está sempre ali no início da relação, não pegue na minha mãozinha. Mas o que me chamou a atenção mesmo, no meio dessa piada da mídia, foi a brecha que ela vem abrindo aos poucos para o Lula ser arrombado pelo Trump com o mínimo de dignidade, já deixando margem para culpar Eduardo Bananinha de forçar a entrega de recursos e espaços internos para os americanos. Ele uns papinhos meio esquisitos na Globo News que se der errado é porque o Eduardo Bolsonaro trocou a estratégia, já começaram. Então assim, nessa provocação eu vou traçar um cenário onde essa má gestão de crise do governo Lula vai forçar o próprio governo a queimar o futuro de todos para não enterrarem aí o ano eleitoral de Painho Lula. Antes disso, antes de construir esse cenário, aquela velha proposta de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos aí o like para compensar. Eu vou trazer esse acordo com os Estados Unidos pela perspectiva de propaganda. Entenda a propaganda enquanto análise e demonstração de aplicação de aspectos e efeitos positivos de determinada existência. Esse governo Lula é o sinônimo de propaganda estatal. 75% de inflação acumulada nos 3 anos, violência explodindo, fuga de capitais e pessoas, mas para o governo está tudo indo muito bem, pois ele está distribuindo esmola como nunca. Uma transição energética onde não mudou nada na matriz energética, nem evoluiu a mesma matriz, mas o governo agora usa os ganhos da classe média para bancar o eleitor pobre nordestino do Lula. É tudo uma grande novela. Então, se tu conseguir compreender que toda propaganda vai trazer a aplicação de efeitos positivos e que o Lula usa de uma moralidade socialista enquanto efeito positivo, tu mata praticamente aí toda a provocação, inclusive aí a ideia de doença exposta. O grupo de colaboração do Lula tomou um susto ao ver que a equipe do presidente Trump não é uma trupe de palhaços e que fazer firula com macroadministração é coisa de vagabundo como o presidente atual. O governo Lula negligencia a economia e coloca na conta da classe média, e também negligencia a segurança, colocando na conta de todo mundo, e achou que ficar prometendo recursos iria modificar algo no planejamento macro do Império Americano. Eu sempre trago aqui algumas ideias no segundo bloco das provocações, algumas fáceis de se fazer, outras mais utópicas, mais fácil para demonstrar como se pensa um país com as probabilidades e tamanho do Brasil. Lula e sua equipe demonstram o atraso e pequenez dos nossos políticos. O governo finge não compreender que o interesse americano, o interesse do governo Trump, pelo menos com o Brasil, é simplesmente o que todo mundo já vem falando há vários meses: assunto geopolítico e alinhamento econômico e apoio geral. Mas Lula não entende nada que não seja distribuir esmola. Para o Lula não existe esse planejamento enquanto país. Se você prestar atenção, todo país que tem um planejamento de expansão econômica, de aumento militar, de aumento de produtividade, para o esquerdista, esse país é um país imperialista. Ou seja, sempre seremos miseráveis se depender aí de Painho Lula. Então assim, quando tu vê essa história do abrindo o diálogo, você percebe muita coisa. E uma coisa que fica muito nítida é a falha de leitura mínima, que é propagandeada descaradamente pela mídia e base do governo. A leitura que
tudo está sob controle e que nada além do assunto econômico vai surgir na mesa de negociação, é uma loucura absorvida por uma massa de pessoas que têm ensino superior. Veja, eu não estou aqui falando sobre pessoas vulneráveis, eu estou falando de pessoas com ensino superior, que deveria se ter pelo menos uma maior capacidade de se analisar um objeto na realidade. Então, assim, é o que escancara mais a loucura que venho falando de indivíduos que estão vivendo um mundo paralelo por conta de conceitos lógicos distorcidos, muito por conta de ideologias, crenças ideológicas. A fragilidade de ver e ler situações simples, ao meu ver, é o fator fundamental para que os políticos aqui do Brasil ajam de forma tão prepotente, pois eles sabem que nada vai acontecer com eles, pois só tem zumbi em volta, só tem maluco, só tem pessoa derretida por conta de conceito ideológico. E tu percebe muito forte isso quando tu vê algumas sinalizações eleitorais. Pode até parecer meio clichê ficar chamando as pessoas de zumbi, mas ao ver o Lula, poucas horas depois de falhar vergonhosamente em uma reunião com a maior força estrangeira do planeta, fazendo um discurso louco e dissimulado, afirmando uma vitória na reunião e ainda teve a cara de pau de meter um "não quebrarão a nossa soberania", tu percebe o grau de loucura que esse pessoal conseguiu implementar ali no rebanho que o cerca. O cenário político no Brasil se tornou uma novela tão bizarra que passou a servir de filtro da realidade. Isso para boa parte dos brasileiros, tanto de direita quanto de esquerda. Não é só coisa de esquerdista não, direitista também é bem maluco. A realidade em si já não oferece mais dados para serem considerados. O que importa é a narrativa e luta que o agente político que os gados mais gostam está tendo no momento. Não é sobre a realidade, é sobre o sonho e o norte que o palhaço tá apontando pros gados. Então, assim, não existe mais realidade. Então, tu olha, parece maluquice, mas no Brasil, aparentemente, não existe realidade. Existe um ideal, existe uma miragem de ideal. A partir do momento em que a moral ultrapassa a lógica, a loucura com certeza matará a razão, pois a moral tem um princípio coletivo, e dentro de um curral, o objetivo do líder sempre será moral, pois ele luta por aquele coletivo específico. Todas as tentativas é para fazer o bem para todos. Logo, o líder sempre está certo, pois ele sempre ajudará alguém. Então não existe um rastreamento racional das ações desse líder. O que importa é a intenção desse vagabundo. E quando se analisa essas tarifas americanas, se percebe que a briga vai ser boa no ano que vem, porque de um lado você tem um planejamento geopolítico do Império Americano, tentando garantir a manutenção do controle sobre a América do Sul, e do outro lado você vê um líder de seita pregando contra inimigos do seu ideal de mundo, da sua intenção de ser bom, da sua intenção de fazer o bem, mesmo que ele só esteja quebrando o país. Então, assim, acho muito difícil tu olhar para um cenário futuro e não ver que o Lula simplesmente vai queimar o futuro de todo mundo. E pelo menos pra mim fica óbvio que uma briga de um bêbado maluco e alguém minimamente sóbrio, o sóbrio vai levar vantagem. Lula tá tentando empurrar o governo com a barriga pelo menos até maio do ano que vem, que é quando começa a luta pelo poder a escalonar de maneira mais agressiva e acaba escondendo aí os podres do próprio governo. O Lula, ele consegue entender o baque que vai ser se sair com a imagem de perdedor desse encontro, dessa negociação com o Trump. E ao meu ver, o Trump vai forçar essa imagem de fracassado. Então, assim, fica muito evidente para mim dois cenários. Primeiro, o Lula é esculachado pelo Rubio e os Estados Unidos exigem um pedaço do país, forçando o Lula a passar vergonha e, para não ser ainda mais humilhado, entregar uma boa parte do país. E o segundo cenário, Lula também é esculachado e, se vendo como o palhaço que é, começa a queimar recurso do futuro para tirar a imagem de fracasso da cabeça do povo, assim como a Dilma fez em 2014, que tinha muito caso de corrupção e tudo mais, e ela começou a queimar o futuro para garantir a reeleição. E é daquele jeitão, tudo de graça até estourar a economia.
a gente viu isso com a Dilma e possivelmente vamos ver isso com o Lula. E tudo isso com essa ideia, com essa base, essa crença social de herança maldita. O brasileiro se acostumou com a ideia de queimar o futuro para se ter um presente agradável. O problema dessa ideia é que o presente chega e adivinha, chega queimado. Não é costume do brasileiro entender que tem que construir algo. Construir a sua base é coisa de rico na cabeça do brasileiro. Juntar recursos e os aplicar em algo que lhe traga retorno é praticamente aí uma mitologia. A aplicação para o brasileiro não faz sentido nenhum, pois o consumo lhe mantém feliz e o que importa é ser feliz. Então assim, quando você vê o discurso do polo socialista, você vê uma clara alusão às vantagens que a hierarquia social pode dar para um indivíduo. Aí todo o sadismo dessa turma acaba vindo à tona, porque essa ideia de migalha de consumo rápido, ela é transmitida como algo normal. O governo passa para as pessoas que esse consumo rápido, ele é um consumo o tradicional do dia a dia, que não é uma loucura tu só viver para consumir e acabar com o teu dinheiro ali, queimar a sua riqueza sem projetar um ganho futuro com a sua riqueza. É bem uma cabeça de socialista que quer manter todo mundo na merda. E fazem isso enquanto punem quem aplica e junta recurso. O brasileiro que tenta fazer o mínimo para ter dignidade é roubado para que ele decaia da sua posição econômica e social e passe a viver de migalhas, implorando para o papai Lula uma bênção. Então assim, indo para o segundo bloco, trazendo a ideia que eu acho que possa reduzir um pouco dessa desgraça toda, é trazer a ideia de segurança estatal para evitar que vagabundos queimem o futuro já desgraçado do Brasil. A essência da provocação é sobre meta de orçamento. O administrador público tem duas funções principais: manter o país funcional e resolver pelo menos um pouco dos problemas do passado, que foram acumulados e deixados para ele, para tentar reduzir esse efeito bola de neve que os agentes públicos deixam para os outros pagarem. Eles não resolvem e deixam o problema ainda maior para o próximo se ferrar. O presidente, ao meu ver, ele teria o orçamento dos 4 anos travados e o gasto só seria aprovado em caso de lucro. Ou seja, se o lucro de 2025 é 4 trilhões e meio, para o governo gastar mais, ele teria que arrecadar 5 trilhões. E uma porcentagem desses 5 trilhões iria para o governo tentar investir em áreas de sua preferência. Quer aumentar a quantidade de servidor público? Dê lucro. Quer dar mais lucro, mais auxílio para marginalizado? Então você vai ter que dar lucro. Você não vai queimar o futuro para sair de bonzão em eleição. E também faria uma segunda ideia, que é a eleição de correção. O poder administrativo teria o acesso a todo o dinheiro que o país tem disponível para investimentos, diferente de hoje que até o Supremo tem aplicação de verbas. Faria o contrário, o executivo teria todo o recurso e o manobraria visando desempenhar uma solução para o país. Então você entrega o dinheiro, fala, beleza, você vai tentar resolver o problema, porque pelo menos para mim o administrador público não pode entregar o país pior do que ele está. Caso os números do país caiam 2 anos seguidos, assim, negativamente, obviamente, seria chamado uma eleição de urgência e o poder executivo que falhou em manter minimamente as funções do Estado seria excluído da disputa de um novo pleito. Veja, é uma ideia utópica, eu já vou falar, sim, é utópica, mas a ideia é a quebra de conforto, é você retirar do político essa sensação que ele pode fazer o que quiser. Os políticos no Brasil têm que se sentir com medo de perder espaço. A percepção e entendimento de estabilidade estatal tem que ser revista aqui no país. No Brasil, se tu quebra estatal ou ministério, você é bonificado. Não se tem um mínimo de objetivo. O objetivo aqui no Brasil é existir. O objetivo dos agentes públicos e políticos do Brasil é só existirem, é só chegarem no espaço. Então assim, vamos pagar os quase 13 milhões de servidores públicos no país, porque sim, exigir a quebra da estabilidade, tentar reduzir a quantidade de parasitas que tem nos espaços do Estado é o mínimo. Você deve estar se perguntando, bom, o que isso tem a ver com os gastos do presidente? Porque quem aprova os gastos, quem administra esses gastos são
espaços administrativos de alta complexidade abaixo do presidente. Enquanto outros países procuram profissionais qualificados, no Brasil se normalizou a ideia que políticos podem colocar pessoas aleatórias na máquina pública só porque o povo votou. Então, assim, capacidade técnica, experiências, noções básicas, meio que se dane. O importante é que o político votado, ele representa toda a gama de noções que o Estado precisa. E você vê essa ingerência normalizada e tá tudo bem. O Lula acabou de leiloar 1.000 cargos, mais de 1.000 cargos de alta complexidade dos Correios para o Alcolumbre facilitar a entrada do Bessias no STF. Na mesma semana que os Correios pediram 26 bilhões emprestados por não conseguirem manter a estatal. Então todos os cargos que tu tem para resolver o problema, tu joga fora e dá na mão de político. A negligência com a coisa pública é tão descarada que nem dá mais para chamar de piada no Brasil. Eu não sei nem como chamar essa negligência maldita do Estado. É uma loucura. Então, fica o questionamento. Tu consegue entender o que é leitura de dados? Ou você é mais uma pessoa que o Lula vai chegar e vai falar que está iniciando uma boa conversa e você vai sempre cair no mesmo papinho? Porque a janela eleitoral tá chegando, vai ter muito barulho, tiro, porrada e bomba, já tá aí começando a estourar no cenário, e você, tu sabe o mínimo dos números do Estado, ou vai esperar o seu agente te contar sobre o estado do Estado? Tu entende o que é zelo estrutural? Tu entende o que é não queimar o futuro? O seu agente político de confiança também gosta de dividir espaços de alta complexidade, forçando o Estado a contratar um profissional para o cargo de auxiliar, pois no espaço principal, no cargo principal, tá a amante, o primo, o irmão do cacique político do seu agente? Porque se sim, talvez seja melhor você trocar de agente político, beleza? Então, moral da história, o Lula foi para a reunião com o Trump achando que o planejamento macro americano é a palhaçada petista. Fico na dúvida se o Marco Rubio vai aceitar a metodologia de distribuir esmola que o Lula pratica aqui no Brasil. Então, veja na próxima abertura de diálogo. Acredito que ainda vão abrir mais uns 2 ou 3 diálogos. Enquanto isso, se prepare para pagar a segurança de Painho Lula. Lula entende que se tomar muita porrada do Trump nessa virada de ano, irá enterrar as suas bravatas sobre soberania e vai acender o bolsonarismo. Então, se prepare para pagar mais alguma coisa para o eleitor vulnerável de Painho. E muito baseado nessa negligência estatal que nós normalizamos. Sim, é normalizado ser negligente no Brasil. E ele vai para o 4º ano com a inflação acima dos 15%, com todo mês um imposto novo para cobrir os rombos que ele mesmo causa, e nada irá acontecer com ele, pois ele tem a estabilidade estatal para cagar na cabeça de todo mundo, beleza? E é isso, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito de sagacidade, não fique moscando junto com a massa, não se gatilhe junto com a massa. Comece a pegar padrões e dados que estão sendo soltos no ambiente hoje, a partir de amanhã, porque a partir do ano que vem só veremos miragem e controle de narrativa. Você até pensará que está na Suíça, ou seja, antecipe a sua leitura de cenário para tomar menos porrada, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, se inscreve no canal, deixa o seu like e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fica com Deus. Um forte abraço.